Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de novembro de 2021. Gente do céu, o ano está acabando. Ai, é tão bizarro perceber isso, porque não sei se vocês tiveram a percepção de tempo de vocês muito alterada com a pandemia e toda essa maluquice, porque, nossa, o dia desse eu tava até falando com o André, comentando da viagem que a gente fez pra Capitólio, que foi no Carnaval de 2020, a gente foi fugir da folia, sempre fazemos isso, aliás. E aí eu tava falando pra ele, assim, como se fosse um negócio há 3, 4 anos, e ele, foi ano passado, e eu fiquei, oh, como assim? Porque parece que faz muito tempo. Vocês também ficaram com essa percepção de tempo maluco ou só eu que tô doida mesmo? Bom, enfim, de qualquer modo, a gente conversa então sobre as leituras concluídas no mês de novembro de 2021 e também sobre duas leituras concluídas no mês de outubro que eu esqueci de falar no vídeo de outubro. Então no vídeo de hoje a gente começa com elas e aí depois a gente vai para as leituras de novembro em si e também falamos sobre filmes e séries que assistimos no mês passado e também sobre 2 álbuns que eu estou ouvindo em loop infinito. Alguns já devem até imaginar aí quais são. Pois bem, então as leituras que eu esqueci de mencionar, que foram realizadas em outubro e eu esqueci de falar aqui com vocês. A primeira delas foi Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville. Caso você não esteja ligando o nome do autor à obra, Herman Melville é o autor do famosíssimo Moby Dick. E eu confesso que eu peguei este livro aqui para ler por 2 motivos. O primeiro é que eu não tenho muita vontade de ler Moby Dick, mas queria, porque eu acho que é um livro importante, etc. Acho que a gente sempre tem que dar uma chance aí aos grandes clássicos. Então eu queria ler, mas não tenho vontade. E aí pensei que talvez isso aqui pudesse me dar um empurrãozinho. E o outro motivo é que, não sei por qual motivo, mas vários de vocês, vira e mexe, me mandavam mensagem dizendo que eu ia gostar muito desse livro, deixavam comentários aqui também no YouTube. E aí comprei, aproveitei uma promoção, acho que até divulguei aqui pra vocês e não deu tão certo assim. Não foi um livro do qual eu não gostei, tá? Mas pra mim, longe de ser lá essas coisas. E aí eu fiquei, gente, será que eu perdi alguma coisa? Porque muita gente fala que é favorito da vida, etc. Mas acho que não. Eu reli alguns trechos aqui, acho que só não me pegou muito mesmo. O vídeo sobre ele já está gravado, deve ir ao ar em breve. E aí a gente conversa mais sobre esses aspectos aqui no canal. Aí, o outro livro que eu esqueci de comentar, eu não tenho uma edição física porque eu ouvi um audiobook. Sim, e o audiobook é do Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Essa foi a minha segunda experiência com o Philip Roth. Eu já tinha lido o Teatro de Sabá, só que eu li num período que, não era pra eu ter lido isso, eu era bem mais nova, enfim, não acho que foi uma leitura legal não. E aí resolvi dar então uma segunda chance ao autor, pretendo dar mais chances, aliás. A experiência já foi melhor que a primeira, mas ainda não me pegou, sabe? Porque no começo eu estava muito empolgada com o livro, só que da metade pro fim eu fui desanimando e me arrastando na leitura. Eu digo leitura porque eu ouvi um audiobook, né? Mas então o que temos em Complexo de Portnoy? O Complexo de Portnoy é protagonizado pelo Alexander Portnoy, que é um homem americano que está por volta dos seus 30 anos, já tem uma vida bastante estável, tem um bom emprego, parece ser bem sucedido, só que ele tem alguns problemas bem sérios e o livro é basicamente ele sentando no divã do seu psicanalista e ruminando sobre a sua vida. Então ele fala da sua vivência como judeu, os pais deles, principalmente a mãe, eram judeus bem ortodoxos, então ele vive ali tentando seguir os preceitos do judaísmo à risca, se sentindo muitas vezes um pouco inadequado em relação a isso, porque ele não consegue achar uma identidade própria ali como judeu e americano, e aí ele tem alguns problemas também que ele acredita que são decorrentes da criação dele, a mãe dele era super protetora, pai dele tinha alguns problemas também. Enfim, problema que não falta na vida de Alexander Portnoy e a gente vai acompanhando então essas ruminações dele sobre a vida dele. Ele fala desde a infância, fala do momento atual dele, vai divagando bastante, alternando um pouco a linha temporal, não é um livro 100% linear. E aí, por que eu digo que no início eu tava gostando e depois foi decaindo um pouco? Porque, primeiro,
Eu tava achando o livro bem engraçado, mas assim, eu tenho certeza de que não é todo mundo que vai gostar daquele tipo de humor, porque ele fala muito palavrão, ele usa muitas palavras chulas, ele fala bastante de sexo e dessa questão de palavras chulas, etc. Eu confesso que isso é uma coisa que costuma me incomodar, mas quando eu acho que o autor usa de forma desmedida / descabida. Apesar de o Philip Roth usar bastante esses termos, faz muito sentido no contexto da vivência do personagem, sabe? Então não foi algo que me incomodou, não. Mas tenho certeza de que vai incomodar muita gente. Tanto que as respostas que eu recebi no Instagram quando eu falei que eu tava lendo eram ou muito positivas ou muito negativas. Não tinha meio termo, era ame ou odeia. Mas eu fui uma pessoa que ficou no meio termo, porque no início estava achando engraçado. É legal também ver a visão dele sobre o homem, porque eu tava até conversando com o Lucas do Diário de Leitura, eu vou deixar o canal dele aqui, aliás foi ele que me indicou esse livro, e a gente vê muito foco em estudos de personagens femininas, né, autores tentando adentrar a alma feminina, personagens femininas muito bem construídas, e o Philip Roth parece fazer isso mais no universo masculino, sabe? Então é legal ver, por exemplo, como algumas experiências da puberdade afetam os homens, porque, bom, não tenho essa vivência, claramente, mas o que eu achei? Depois, eu acho que o livro fica muito circular, sabe? Ele volta nas mesmas coisas, e eu acho que o livro seria melhor se tivesse talvez umas 100 páginas a menos. Eu acho que tem muito material ali que poderia ser cortado sem prejuízo da obra, mas isso é minha opinião, claro. Vi algumas pessoas que concordam também, conversei com algumas pessoas que leram o livro, e, enfim, basicamente isso. Mas pedi lá no Instagram, vocês me deixaram umas outras indicações, então já tô aqui pensando no meu próximo Philip Roth. Talvez ele esteja até atrás de mim aqui neste momento. Eu tenho o Zuckerman acorrentado dele, então quem sabe a gente não vai pra isso aí, né? E dizem que é uma ordem legal de ler, começar pelo Zuckerman acorrentado, pra quem tá aí em dúvida. E com isso encerramos finalmente as leituras de outubro. Agora vamos para as leituras de novembro. Deixa eu ver qual foi a primeira leitura. A primeira leitura que eu concluí em novembro foi, na verdade, uma releitura, que é O Náufrago, de Thomas Bernhard. Este aqui foi um dos primeiros livros que eu li neste ano. Eu li em janeiro, ainda estava passando férias em Maceió, levei o livro, li lá, só que é como eu falo na resenha, que já tá aqui, eu vou deixar o link aqui no box de informações, é o tipo de livro que você fica pensando sobre ele por muito tempo, sabe? Então eu fiquei pensando, quando eu vi já tinha perdido o timing da resenha, acho que não ia ficar mais tão legal, aí acabei não fazendo a resenha, só que vira e mexe eu falo desse livro porque foi um livro que me marcou muito. E aí, toda vez que eu falava, seja aqui ou no Instagram, vocês pediam muito pra eu fazer vídeo sobre ele, porque eu acho que tem poucas pessoas falando de Thomas Bernhard por aí, né, pelo que eu vi. Então, vocês amoleceram meu coraçãozinho, aproveitei aí o feriado que teve, peguei pra reler, e foi ainda melhor que a minha primeira experiência de leitura. Livro fenomenal, não é daquele livro que vai agradar a muita gente, por exemplo, não é um tipo de livro que eu indicaria de olhos fechados para qualquer um, mas quem vai gostar desse livro vai gostar muito. Eu explico melhor esse raciocínio lá na resenha, que, como eu disse, está aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Aí a segunda leitura que eu concluí foi, meu Deus do céu, esta coisa maravilhosa. Nossa, esse livro aqui me pegou como poucos, que é a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen. Eu já tinha lido o primeiro volume dessa trilogia no ano passado, foi parar nas minhas melhores leituras do ano passado, vou deixar os vídeos aqui linkados também. Só que, não sei se vocês conseguiram ver, acho que sim, ó, o título em inglês, o livro teve que ser importado porque ele ainda não foi traduzido por aqui. Na verdade, ele foi recém-traduzido para o inglês, então a Tove Ditlevsen está começando a ser descoberta para além do território dinamarquês. Ela foi uma autora dinamarquesa, um dos maiores nomes da literatura dinamarquesa, aliás. Então eu tive que importar, esperei pra caramba, foi difícil de achar isso aqui. Aí acabei não lendo no ano passado, porque eu só consegui o livro mesmo, a trilogia completa, neste ano. Mas li no mês passado e, que nem o primeiro volume, foi parar nas minhas melhores leituras de 2020. A trilogia inteira certamente estará na minha lista de melhores leituras de 2021. Isso aqui é fenomenal. Aqui, então, a gente tem uma trilogia autobiográfica, ou seja, baseada na vida da própria Tove Ditlevsen, e ela teve uma vida muito trágica. Já começa se sentindo uma estrangeira na própria vida. Ela nasce num contexto não muito favorável. Na verdade, nada favorável à realização do sonho que ela alimenta desde cedo, que
que é ser uma escritora, ela sente essa vocação desde muito cedo, mas ela vem de um contexto muito pobre, os pais dela não se importam tanto com educação assim, porque do contexto que ela vive, ela tem que trabalhar logo, fazer só a educação básica e já ir trabalhar muito nova para ajudar no sustento da família. Aqui a gente vê como a Tove lida com isso. A trilogia é composta por 3 volumes, Childhood, que é o Infância, Youth, Juventude, e Dependency, que a gente pode traduzir como Dependência, que relata a vida adulta dela. E esse título aqui, no dinamarquês, tem uma questão que, olha, Tove acertou em cheio. Eu falo sobre isso na resenha que já está gravada e é a resenha que vai ao ar neste domingo. Aliás, recentemente, eu acho que foi ontem, o The New York Times postou a lista deles de melhores leituras não, né, dos melhores livros de 2021. E este livro aqui está lá, tá fazendo muito sucesso lá fora e eu tô muito feliz, porque espero que isso signifique que tem algum editor brasileiro aí de olho nisso para trazer para cá, encha um saco das editoras, porque vale muito a pena. Não deixem de assistir a resenha no domingo. Em seguida, finalizei a leitura de O Polímata, do Peter Burke. Nossa, como eu gostei deste livro aqui. E o livro tem subtítulo O Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Ai, maravilhosa. O pessoal que tá aqui há mais tempo sabe que a Susan é a musa da minha vida, minha autora favorita de longe. E o que a gente tem aqui? Sabe aquela galera que parece que manja de tudo? Que qualquer coisa que você fale com a pessoa sabe conversar, desenvolver um papo muito bom a partir daquilo. Aqueles intelectuais que manjam de biologia, de botânica, de música, de arte, de matemática, enfim, que dominam várias áreas do conhecimento. Então, essas pessoas são chamadas de polímatas, e o que o Peter Burke faz aqui é basicamente buscar a história do polímata. Então, como é que o termo surgiu? Como é que eles começaram a ser catalogados? O que define um polímata? Como que a definição de polímata mudou ao longo do tempo? Como que o ambiente, o contexto no qual uma pessoa vive pode influenciar o fato de ela vir a ser um polímata ou não? E aí ele faz um estudo tomando como base vários polímatas ao longo da história, dentre eles Leonardo da Vinci e Susan Sontag. Livro interessantíssimo. A resenha também deve sair neste mês, no máximo no mês que vem, em janeiro, a gente fala sobre este livro aqui. Mas olha, para quem se interessa sobre polímatas, intelectuais, etc., até se você, assim como eu, gosta de ver o que essa galera fez, como é que eles faziam para estudar tanta coisa, etc., este aqui é um prato cheio. Gostei muito mesmo deste livro e já tô de olho em um outro livro do autor, que é o Perdas e Ganhos. Acho que ler Perdas e Ganhos após ter lido o Polímata vai ser bastante benéfico, porque faz parte de um projeto que ele tem. Ele até comenta sobre isso aqui. Então, baita livro, gostei bastante. E a última leitura, na verdade o último livro, porque ainda tem leituras aqui, que eu concluí em novembro foi a melhor leitura de 2021, talvez, aqui dando o spoiler, que é Vida e Destino, do Vassili Grossman. Este livro aqui me acompanhou por 3 meses, na verdade um pouquinho mais, porque eu já tinha começado a ler o livro, só que estava em conjunto com algumas outras coisas. Eu estava com a leitura conjunta dos contos do Tolstói rodando, e demanda bastante, a leitura conjunta é uma coisa que demanda bastante. E este livro aqui é um livro que eu acho que você tira mais proveito se você estiver muito imerso na leitura dele, sabe? E aí eu senti que não estava rolando, fiz acho que 2 tentativas, aí depois tentei de novo, né? Fiz essa segunda tentativa e também não rolou, porque não estava no momento legal, mas aí a terceira tentativa finalmente foi. Mas assim, o livro é tão bom que nessas tentativas que eu fiz, nas primeiras tentativas que eu fiz, eu lembrava direitinho do que eu tinha lido, mas o livro é tão bom que eu simplesmente não me importava de voltar para o início de novo, até porque o início deste livro, nossa, é dos melhores começos da literatura. Vocês, aliás, estão pedindo para eu fazer uma parte 2 do vídeo no qual eu comento sobre os que, na minha opinião, são os melhores começos da literatura, e este aqui certamente estará lá. Mas então, o que a gente tem aqui? É até difícil fazer uma sinopse deste livro, mas ele é basicamente ambientado na Segunda Guerra Mundial, e eu digo que é difícil fazer uma sinopse dele porque acho que tem até aqui na contracapa, tem, ó, este é um dos poucos romances que parecem abarcar toda a vida. E é isso, porque
o Grossman aborda muita coisa aqui. Tem campo de trabalho russo, tem campo de concentração alemão, aí fala da população local que não está envolvida com a guerra, mostra o ponto de vista de judeus que estão indo para o campo de concentração, mostra os altos estratos do exército, tanto soviético como alemão, tanto que Hitler e Stalin são personagens aqui, eles não aparecem tanto assim, né, o ponto de vista deles, mas aparece aqui no livro. É uma coisa bizarra, mas bizarra num sentido muito bom mesmo, tanto que eu tô falando aqui que eu acho que foi a minha melhor leitura de 2021. E algumas pessoas compraram este livro aqui por minha indicação, porque, bom, eu tava lendo no caso há 3 meses e eu falava direto dele no Instagram, e aí muitos acabaram comprando por minha indicação, e algumas pessoas estavam me falando que é meio difícil de conseguir pegar o ritmo do livro, e é mesmo. Então já fica a dica aí pra quem tá começando a ler, porque o Grossman aqui faz diversos cortes. Então você tá lá acompanhando, sei lá, uma família. Aí, do nada, ele corta e você nem ouve falar mais dessa família. Vai para um outro lugar, vai para um campo de concentração. Aí depois corta, aí do nada ele faz uma reflexão sobre a guerra. Mas isso tudo tem um sentido. E quando você entende isso, ai meu Deus. Esse aspecto, aliás, é um dos maiores méritos do livro, na minha opinião. E eu falei lá no Instagram que este aqui é, sem dúvidas, o melhor livro ambientado em guerra que eu já li. E olha que eu já li muitos livros ambientados em guerra. Eu adoro livros ambientados em guerra. Aliás, vocês pediram até lá no Instagram para eu fazer um top 5, top 10 livros ambientados em guerra. Já foi para minha listinha de sugestões, farei, tem umas indicações legais para fazer. Mas acho que Vida e Destino está no topo e a gente conversa melhor sobre ele na última resenha que vai ao ar neste mês, última resenha do ano aqui no canal, fechando o ano com chave de ouro. Coisa maravilhosa. Dá trabalho, até você entrar no ritmo do livro, é um pouco confuso mesmo, mas depois que você entra, principalmente depois que você entende por que ele faz as coisas que ele faz aqui, maravilhoso. Então, esses foram os livros lidos em novembro de 2021. Ó, já tô ficando perdida na data. Aí, li também alguns mangás. Vocês sabem que eu tô aí lendo Ataque dos Titãs há um tempinho já. Neste mês, li 5 volumes, foi do 14 ao 18. E isto aqui está maravilhoso. Olha, eu vou falar pra vocês, eu ficava até tarde lendo isso aqui, e o pessoal que me acompanha mais tempo sabe que é difícil me manter acordada até tarde, porque eu durmo muito cedo, mas acordo muito cedo também, não acho que eu sou preguiçosa, não. Mas então, eu até evitava pegar isso aqui pra ler antes de dormir, porque ou eu ia dormir morrendo de dó que eu tinha largado o livro após terminar um capítulo, porque eu queria ler mais, ou eu simplesmente cedia a tentação e ia dormir bem mais tarde do que eu queria, porque eu ficava lá caindo de sono, mas ainda muito presa na história. Gente, maravilhoso. Me falaram aqui nos vídeos passados, no qual eu falo sobre Ataque dos Titãs, que a Panini tá reimprimindo, então aproveitem. E tá bom porque eu tô relembrando de várias coisas que já aconteceram, o anime é muito fiel, se eu não me engano tá no Crunchyroll, que é tipo a Netflix dos animes, vou deixar o link aqui pra vocês verem aqui no box de informações. Então, caso você não esteja disposto a comprar o mangá pra saber se vai gostar, assiste a alguns episódios do anime, porque se você gostar do anime, você vai gostar disso aqui, é bem fiel. E como eu digo praticamente toda vez em que eu falo sobre Ataque dos Titãs, acho que quem gosta de distopias vai gostar bastante deste mangá aqui. Maravilhoso mesmo. Perguntaram no Instagram se vai ter vídeo de Ataque dos Titãs. Então, depende da demanda. Sou economista, então tudo aqui é uma questão de oferta e demanda. Mas eu pretendo fazer sim, tá? Acho que seria legal, só que aí eu tenho que ver como é que vai ser pra fazer, porque vai ser difícil não ter spoiler, então acho que faria uma parte com spoiler e uma parte sem spoiler, então inicinho, sem spoiler, e aí a maior parte do vídeo com spoiler. Não sei, deixem aqui sugestões e se vocês querem nos comentários, que aí dependendo a gente faz. E dependendo ainda dou um jeito de trazer Digníssimo pra comentar sobre isso aqui com a gente. Ele disse que quando eu fizesse vídeo de quadrinhos, ele ia aparecer pra comentar aqui comigo. Veremos se ele vai cumprir essa promessa. Aliás, quadrinhos é uma coisa que, meu Deus, eu queria ter lido mais neste ano e não li. Tá aí um projeto pro ano que vem, aceito aí indicações de quadrinhos, melhores quadrinhos que vocês leram, por favor, deixem aqui, porque meu plano em 2022, eu confundi uns anos agora, anteriormente,
não sei, mas bom, em 2022 eu pretendo ler pelo menos um quadrinho fechadinho por mês. Então, aceito indicações aí. Agora peguei o meu celular para falarmos das coisas que assistimos. Então, neste mês, assistimos a 2 filmes, começando com os filmes então. O primeiro deles foi Encanto, e a gente assistiu no cinema. Nossa, como eu tava com saudade de ir ao cinema. A experiência do cinema é muito importante pra mim, sabe? Antes da pandemia, toda semana a gente tava no cinema, a gente costumava maratonar filmes de Oscar. Era muito legal. E aí, quando veio a pandemia, sem cinema, a gente diminuiu bastante o nosso ritmo de assistir filmes por aqui, porque eu acho que a experiência do cinema, não dá pra reproduzir em casa e isso tem bastante impacto pra mim, sabe? Bom, mas enfim, fomos, matamos a saudade e assistimos a Encanto, que é a nova animação da Disney. E no que consiste essa animação? O nome Encanto é não só título do filme, mas também nome do local onde vive a família protagonista do filme, que é a família Madrigal. Esse local, Encanto, é um local mágico, bastante isolado, fica entre colinas. Vocês estão achando isso familiar? Aguardem. E aí essa família vive lá e todos os membros dessa família possuem algum dom mágico. Então, alguns têm super força, a outra consegue criar várias flores do nada, o outro fala com os animais. Enfim, cada um tem um dom muito especial. Tem uma matriarca ali que tá zelando por todo mundo. E eu disse que todo mundo tinha um dom, mas é praticamente todo mundo, porque a protagonista do filme não tem um dom. O nome dela é Mirabel e logo no início do filme a gente já fica sabendo que ela não tem esse dom. E por mais que ela tente disfarçar, fingir que tá tudo bem, a gente vê que é uma frustração para ela, porque tinha toda uma expectativa na figura dela, porque afinal de contas todo mundo tinha um dom. E ela é meio colocada de canto às vezes pelo fato de não ter um dom. Não tem como ela não se sentir uma outsider. Nossa, eu odeio usar esses termos em inglês do nada, mas agora eu não tô conseguindo pensar num termo em português bom. Estranho no ninho, talvez? Vocês entenderam, né? Só que ao longo do filme, essa magia começa a ser ameaçada. E aí nisso, a Mirabel percebe que ela tem um papel muito importante para restaurar essa magia e também na perpetuação dessa magia na sua família. Filme muito legal. Acho que é o tipo de filme que vai agradar tanto a crianças como a adultos, como costumam ser, aliás, essas animações da Disney / Pixar. Eu, pelo menos, costumo gostar de todas. O Endre, vulgo digníssimo, também adora. Aí, o último filme que a gente assistiu no mês passado foi O Pai. Ficou O Pai? A tradução é The Father. Bom, eu vou deixar a foto do pôster aqui e aí vocês vão ver, mas é aquele filme que foi indicado ao Oscar com a Olivia Colman e o Anthony Hopkins. A gente não tinha visto ainda, assistimos agora e é um filme muito diferente. Porque qual é a história do filme? O filme retrata parte da vida de um pai e de uma filha. Esse pai, que é o personagem do Anthony Hopkins e que é chamado Anthony também, aliás, tá com alguns problemas mentais decorrentes da velhice. Aliás, fica a dúvida aqui, é ok falar demência mental? Desculpem pela ignorância, mas é porque eu vi algumas pessoas falando do filme como se fosse demência mental e também alguns falando que era Alzheimer. Aliás, eu achava que era Alzheimer até eu assistir, mas eu acho que não é Alzheimer não, né? Tem alguns pontos que coincidem sim com Alzheimer, mas eu não diria que é Alzheimer. E pelo que eu vi na sinopse oficial, etc., em nenhum momento eles deixam claro que é Alzheimer. Então, se vocês puderem tirar essas minhas dúvidas, por favor, fiquem à vontade aqui nos comentários. Mas então, esse pai tá com um declínio cognitivo em decorrência da idade, e aí a gente vê como ele e como a filha lidam com isso, porque no início do filme a gente já é apresentado aos 2 personagens, e aí a filha dele vai ao apartamento do pai dizer que ela tem que se mudar, que ela tá indo para Paris, que ela vai se casar e ela precisa ir para Paris, que é onde o futuro marido dela está. E aí o pai já fica, nossa, mas como assim? Porque ele vive no apartamento dele, mas ela fica todo dia indo lá visitar, cuida dele, e agora eles têm que decidir o que fazer. Então, ela estava testando algumas cuidadoras, só que ele é uma pessoa bastante difícil de lidar, muito também por parte desse declínio cognitivo, etc. E aí essa filha precisa ver o que ela vai fazer a partir disso. E bom,
Isso é o que é apresentado pra gente no início, só que já em seguida as situações começam a ficar um pouco mais confusas, que depois o Anthony fala com a filha como se ela fosse pra Paris e ela diz, não vou pra Paris, vou ficar aqui em Londres com o senhor, e aí ele fica, ué, como assim, o que tá acontecendo? E isso faz parte da tentativa do filme de fazer a gente enxergar a vida através da ótica desse homem que tá com essa doença. Então é muito confuso. Nossa, teve uma hora que eu virei pro Andrew e falei, gente, esse filme tá cumprindo perfeitamente o propósito dele, porque eu não tô mais entendendo nada. Mas é bem interessante isso. Eu particularmente gosto desses filmes, de obras que nos fazem conseguir calçar os sapatos de outras pessoas, pelo menos momentaneamente, enxergar o mundo através dos olhos dela. E esse filme faz isso de um jeito muito diferente. Me lembrou um pouco o Sound of Metal, que eu já até indiquei aqui, eu assisti no ano passado, foi também indicado ao Oscar, gostei bastante do filme, aliás, e o filme é protagonizado por um homem que fica surdo e a gente ouve como ele ouve, sabe? Então é uma experiência muito forte, é mais ou menos o que a gente vive em O Pai, eu espero que seja O Pai em português. Outra coisa que é muito legal de ver é a parte da filha dele, porque a gente fica muito empático com a figura dela, porque ela tá ali tentando fazer o melhor, só que o pai dela não entende o que tá acontecendo, porque ele esquece de algumas coisas, mas não é de tudo que ele se esquece completamente. Algumas coisas apenas ficam confusas, e aí mostra ela reagindo com aquilo. As cuidadoras também, a gente conhece algumas, como elas lidam com aquilo. E tem cenas que são até dolorosas de assistir, porque ele é muito cruel com ela, mas não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não sabe o que tá acontecendo com ele. E aí ele acaba descarregando algumas coisas nela. Enfim, muito complicado, mas acho que é o tipo de filme que todo mundo se beneficiaria de assistir, sabe? É legal até pra gente ter um pouco mais de empatia com as pessoas que vivem isso, caso a gente venha a ter um caso na família ou um caso próximo. Enfim, porque a gente vê exemplos também de pessoas que reagem de uma forma pavorosa. E esses foram os filmes de novembro. Agora vamos falar das séries. De séries, a gente viu duas temporadas de séries, na verdade. Então a gente concluiu a segunda temporada de The Morning Show. Eu já tinha falado bastante sobre essa série aqui no vídeo que saiu no início do mês passado, comentando o que eu tinha lido e assistido em outubro. Vou deixar aqui, se você quiser saber mais sobre The Morning Show, principalmente sobre a primeira temporada, que é o que eu mais comento lá, recomendo que assista. Aliás, a primeira temporada dessa série, ó. Mas enfim, assistimos a segunda temporada, né? E, ai gente, pra mim o negócio foi ladeira abaixo. Eu não gostei dessa segunda temporada. No início já tava achando muito esquisito, aí teve uns 2 episódios, eu acho que fizeram com que eu ficasse com certa esperança, mas depois, ai, foi por água abaixo de vez. E eu fiquei muito triste, porque a primeira temporada é irretocável. Eu gostei muito mesmo, o Andrei também adorou, mas a segunda não rolou. Eu acho que aconteceu muito aquilo de que eles tentaram falar de muita coisa. E eu entendo, são boas intenções, são também assuntos muito importantes, como xenofobia, preconceito, tem também a questão da pandemia, de Covid-19, que é retratada lá. Só que eu acho que acontece isso que eu falei, eles tentam falar de muita coisa e aí acabam falando de nada, porque eles não conseguem abordar os temas com a seriedade e profundidade que eles merecem, sabe? Então vai falar de xenofobia, aí tem uma personagem específica que é utilizada para isso e que é super mal aproveitada. Nossa, fiquei muito triste de ver essa falta de aproveitamento dessa personagem. A própria questão da pandemia, que eu achei que ia ser muito explorada, porque até acho que no trailer da segunda temporada tem muito isso, né, de pandemia começando, meu Deus do céu, porque tá em 2020 a série, bem no comecinho da pandemia mesmo. E aí até isso não é muito bem explorado, então, nossa, foi uma decepção. Assim, acho que vai ter terceira temporada, né, e eu vou assistir, mas assim, não é uma coisa que eu pretendo assistir até o final se tiver no nível que foi a segunda. Eu pretendo assistir aos primeiros episódios pra saber qual é, mas se continuar do jeito que tava a segunda, eu vou abandonar. Eu ia falar sem dó, mas não sem dó, porque a primeira temporada foi muito maravilhosa mesmo. E concluímos também a terceira temporada de The Sopranos, ou seja, chegamos na metade e, ai meu Deus, essa série é maravilhosa. Por favor, se você não assistiu a The Sopranos ainda,
por favor, assista. O final é um negócio de louco. O Andrei tá assistindo pela primeira vez. Ele acha a série meio parada. E eu entendo, por um lado, mas é porque eu acho que ultimamente a gente ficou muito mal acostumado, sabe? Com essas séries que tem cliffhanger, um monte de plot twist do nada. Então, plot twist, reviravolta e cliffhanger. Sabe quando o capítulo, o episódio termina com um baita suspense pra continuar no próximo? Então, o nome disso é cliffhanger. Enfim, tudo isso, e aí eu acho que a gente ficou mal acostumado, e aí quando pega uma produção um pouco mais antiga, que não tem essas parafernalhas todas, que tem uma história que se desenvolve de forma mais lenta, aí a gente fica achando esquisito, né? Mas nossa, The Sopranos tem na HBO Max, e eu esqueci de falar, né? Mas The Morning Show tem no Apple TV Plus, tá? The Sopranos, vulgo Família Soprano, vou falar Soprano aqui, tá? Tem como protagonista o Tony Soprano, que é o chefão de uma máfia, e ele tem uma família, bem família tradicional, sabe? A mulher, um casal de filhos, etc. Tenta ali manter uma vida normal de fachada, finge que trabalha com coleta de lixo, etc. Mas, na verdade, ele trabalha com a máfia mesmo. Só que logo no início da série, ele começa a ter alguns episódios de ataque de pânico. E aí uma pessoa recomenda que ele vá ver um psiquiatra, e ele fica... Como assim? Não tem cabimento, isso é coisa de doido, porque tinha-se muito essa ideia no início deste século, né? Mas ele acaba indo, e aí a gente conhece a doutora Jennifer Melfi, e ele vai sendo acompanhado por essa doutora, e a gente vai vendo, acompanhando as sessões, o impacto disso, a vida dele na máfia, desdobramentos, enfim, série maravilhosa. E para encerrarmos este vídeo homérico, tô vendo aqui a duração na tela, Jesus amado. Espero que vocês estejam almoçando muito bem aí, se bem que pela duração do vídeo já deu para acabar o almoço, já deu para comer sobremesa, para lavar a louça. Enfim, vamos comentar sobre 2 álbuns que eu tava ouvindo bastante no mês passado. Bom, acho que muita gente aqui já sabe quais são, porque eu tava comentando um dia desses no Instagram, que são os álbuns mais recentes da Adele e da Taylor Swift. Falando primeiro do da Taylor Swift, não sei se todo mundo aqui acompanha a Taylor Swift, mas ela basicamente teve uma treta gigantesca com a ex-gravadora dela, que tem os direitos do álbum dela, então ela não tem posse das músicas dela do início da carreira. E o que ela tá fazendo? Regravando esses álbuns para que ela possa decidir o que pode ser feito ou não com aquelas músicas. E aí ela já relançou o primeiro álbum dela, o Fearless, e agora ela relançou o terceiro álbum dela, pulou o segundo, acho que o Speak Now, que é o segundo álbum, vai ficar para ano que vem, mas foi pro terceiro, que é o Red. E assim, eu falei aqui que eu ia falar de 2 álbuns que eu tô ouvindo bastante, mas mentira, tá? Porque, gente, eu não consigo sair da versão de 10 minutos de All Too Well. Pra quem não conhece, essa é uma música que a Taylor lançou no Red e que fez muito sucesso. É uma música que tem uma letra bastante bonita, é muito íntima, etc. Tem também toda uma teoria sobre quem a música trata, pra quem que ela fez essa música. E, bom, acho que não é só teoria, né? Acho que já pode dar isso aí como certeza. Mas, enfim, a música que foi lançada originalmente foi uma versão reduzida da música original, porque a música original tem mais de 10 minutos. 10 minutos e alguns segundinhos. E aí você imagina, né, no mundo de hoje, que a galera não tem paciência para absolutamente nada, lançar uma música de 10 minutos. Infelizmente é uma coisa que não tem muito cabimento para muitos aí, né? Mas aí, agora que ela tá relançando o álbum, ela pega também algumas coisas que ela queria ter colocado, mas que não deixaram, porque o álbum também não seria legal ter muitas músicas, etc. Enfim, ela tá fazendo do jeito que ela queria fazer, e eu tô adorando isso, porque não sei vocês, mas os artistas dos quais eu mais gosto são artistas que estão muito envolvidos com os seus processos artísticos, no sentido de que a pessoa escreve as próprias músicas, está envolvido com direção de clipe, com as ideias que envolvem toda a sua música como um todo. Tudo isso me faz admirar muito mais o artista. E a Taylor é uma pessoa que está envolvida em tudo, né? Ela lançou até um filminho aí, um curta de All Too Well, dirige alguns dos seus clipes, tem as ideias para muitos deles,
escreve as próprias músicas. Eu acho isso muito legal mesmo. Porque eu acho que esse tipo de coisa é que faz um artista completo, sabe? Se ouvir aquela música e saber que não foi só uma pessoa que escreveu e o outro foi só cantar. Não querendo diminuir os artistas que fazem isso, mas é porque eu admiro mais aqueles que escrevem as próprias músicas mesmo, que estão muito envolvidos ali mesmo. E a Taylor é uma dessas pessoas. E aí tá sendo muito legal ver esse trabalho dela de fazer os próprios álbuns, de fazer como ela queria que fosse feito, mas que não pôde ser por razões de gravadoras, contratos, etc. Então, tô gostando bastante, assim, desse ponto de vista artístico. Porém, confesso que no momento ainda não ouvi muitas músicas do álbum, porque eu começo a ouvir, mas aí chega em Outwell e aí eu vou pra versão de 10 minutos e fico nesse looping eterno. Ainda mais que a mulher lançou umas 3 versões diferentes da música, né? Aí eu fico ouvindo todos. Quando eu canso de uma, eu vou pra outra. Bem que eu nem canso, né? Mas eu costumo ficar de 10 minutos mesmo. Bom, ainda continuarei ouvindo Red aí por um tempinho. Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários. Sei que tem uma galera aí que me segue, que gosta da Taylor também. E o outro é o da Adele. E aí, eu devo confessar que eu estou gostando, mas não estou amando. Eu gostei muito do álbum passado dela, aliás, dos 3 álbuns dela, eu gosto muito. E esse está sendo o que eu menos gostei de todos os álbuns. Então, algo me disse que é o álbum que eu preciso ouvir mais para realmente começar a gostar mesmo. Mas por enquanto ainda não rolou. Eu tenho as minhas favoritas, eu gosto muito de Easy On Me, que foi o primeiro single, ela fez clipe, etc, né? Tá fazendo várias apresentações aí. Eu gosto também de I Drink Wine e de To Be Loved. Eu acho que é esse o nome da música, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. To Be Loved, exatamente. Mas, enfim, continuarei ouvindo aí, porque eu gosto muito da Adele. Gente, que voz, né? E ela é outra também que tá muito envolvida com o próprio trabalho, etc. Escreve as músicas dela. Então, vamos continuar, né? Continuarei ouvindo, mas não tá sendo o meu favorito, não. Eu prefiro os outros mesmo. E vocês? Me contem aí as opiniões de vocês. O que vocês leram, o que vocês assistiram. Vocês estão gostando desses álbuns aí que eu comentei? Comentem aqui pra gente ir conversando. Eu sempre pego várias dicas com vocês através desses vídeos que, aliás, muita gente me fala que é o tipo de vídeo favorito de vocês aí, né? O que me surpreende, dada a duração do vídeo. Mas deixa eu acabar logo então, porque o vídeo já está enorme. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.